Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Kremlin conspira para isolar Putin. Interessante esse título, né? Mas se vocês assistiram o meu vídeo anterior, vão ver que tem muito a ver e talvez sejam os dois se complementem, esses dois vídeos, muito grande para fazer num vídeo só esses dois temas. Nós vamos ver isso, então, hoje, e a derrota e perdas territoriais também estão desmascarando o discurso de Putin, o discurso de Moscou, né? E falhas militares russas expõem o colapso do ditador da Rússia, que está no bunker, está enfiado a não sei quantos metros, não está na superfície, está com medo. Não acredito que seja medo apenas de drones ucranianos. Esse é o menor mal. Eu acho que hoje o grande perigo, e Putin sabe disso, ele não assume publicamente, provavelmente o maior perigo, ao lado do ucraniano, é claro, existe o perigo ucraniano também, mas é dentro da própria Rússia. Então ele está com medo disso. E se vocês viram o vídeo anterior, vão ver que tem sentido, porque a teoria da conspiração não é mais teoria. Na Rússia ela já está correndo na prática. O círculo íntimo do poder em Moscou começa a desenhar uma conspiração palaciana diante do avanço estratégico e do estrangulamento logístico promovido pela Ucrânia. Enquanto as forças ucranianas ameaçam isolar a Crimeia ocupada, facções rivais da inteligência e da elite russa buscam salvar a si mesmas e transferir a culpa, toda ela, do fracasso para o ditador. Ao mesmo tempo, dados reais da inteligência desmentem as falsas conquistas anunciadas por Vladimir Putin, evidenciando o recuo das tropas russas e o pânico do comando central. Acompanhem os detalhes aqui comigo dessa crise, acompanhem a verdade, né, dessa crise de poder. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, fortaleça o canal, esse é o canal da verdade. Não falamos fake news aqui, nada disso. Peço a todos que deixem o like, compartilhem e comentem. Também como a superioridade ucraniana acaba quebrando o regime da Rússia e, com isso, empurrando para que existam conspirações, de fato, contra o ditador da Rússia. A conspiração de bastidores ameaça isolar Putin no Kremlin. O isolamento definitivo da Península da Crimeia pelas forças ucranianas pode desencadear consequências políticas devastadoras e irreversíveis dentro da estrutura de poder da Rússia. Analistas e diplomatas sêniores apontam que este cenário crítico possui o potencial exato para detonar uma conspiração direta partindo do círculo mais íntimo do ditador Vladimir Putin, que quase não vê mais os seus principais assessores, assistentes e ministros. Está escondido num bunker. Os canais de comunicação e as redes sociais da Rússia começam a ser inundados por questionamentos abertos da população sobre os custos e os rumos dessa guerra. Por que isso? Porque a população já está sentindo os efeitos da guerra, né? A economia já era. As manifestações espontâneas indicam de forma clara que o verdadeiro clima psicossocial e o apoio ao regime da Rússia estão sofrendo uma mudança drástica. Especialistas descartam a possibilidade de uma revolta popular clássica, no entanto, vinda das ruas da Rússia por conta do forte aparato de repressão estatal, principalmente em Moscou e em São Petersburgo, né? Não sei, deve ser mais uma força de expressão, mas o que eu tenho ouvido falar de lá, né, é que, em toda esquina tem policiais, né? Se você passar com um papel em branco na mão, eles vão tirar o papel de você, que eles têm medo que você chegue em frente ao Kremlin, escreva alguma besteira qualquer contra o regime ou contra o Putin e fique mostrando. Então, tiram, não pode nem esse tipo de coisa, o nível de pânico, de desespero que chegou a esse governo, esse regime de Putin. O perigo real para o regime reside em um golpe palaciano, coordenado por um dos diversos grupos de influência que sustentam o governo da Rússia. Vimos isso anteriormente, tanto que o Putin saiu prendendo todo mundo no vídeo anterior, né, e, de fato, generais e oligarcas
né? Porque teme ou tem informações, talvez sejam concretas essas informações, que esse grupo está planejando contra ele, para fazer um golpe, quem sabe até fazer uma marcha sobre Moscou, a exemplo do que fez o Yevgeny Prigozhin, que era o chefe do grupo Wagner, em 2023. O perigo real para o regime, então, ele tem esse medo. Tanto que ele está no bunker protegido pela KGB, que coordena isso, que comanda, mas também pela Rosguardia, que faz parte da sua segurança pessoal e é um exército praticamente de 400 mil homens. A estrutura interna do poder em Moscou é dividida entre os oficiais de alta patente do serviço secreto e as elites financeiras que operam o país. Os magnatas e empresários da Rússia entendem perfeitamente que estão perdendo patrimônios imensos. E o controle político global devido à insistência do governo central em continuar a guerra e se apropriar de ativos que ajudem a financiar a guerra, mas apropriar de ativos da própria elite russa. Esses grupos enxergam na atual conjuntura a oportunidade perfeita para isolar ou eliminar o ditador e descarregar sobre ele a responsabilidade total do desastre militar. A estratégia futura destas alas dissidentes, diretamente com as potências do Ocidente, sob a justificativa de que foram mantidas como reféns pelo comando do bunker. Agora não é mais sobre o comando do ditador, do bunker, porque ele está dentro do bunker. Os planos de sobrevivência, e isso é ruim, né? Ele dentro do bunker ele fica isolado. Podem algumas coisas ser feitas e ele não tomar conhecimento. Porque hoje a KGB aparentemente está com ele, mas não se sabe se de fato está com ele e quanto tempo vai ficar. Todo mundo que vai lutar pela sua sobrevivência. E os planos de sobrevivência das elites da Rússia ganham força à medida que as forças armadas da Ucrânia asfixiam as defesas e as bases logísticas das tropas de Vladimir Putin. Derrota e perdas territoriais desmascaram o discurso de Moscou. O ditador da Rússia tenta manter o controle da narrativa interna ao afirmar constantemente que seu exército avança, diariamente em todas as direções na Ucrânia. Ninguém mais acredita nisso. Nem os generais que inventam, nem ele já sabe que vem mentira de lá. Eles só fazem e ele põe isso na agência TASS, na RIA Novosti, para todos esses propagandistas espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Isso não é mais a realidade e nunca foi, aliás. O comando da Rússia chegou a anunciar publicamente a conquista falsa de cerca de 2.440 km² de território ucraniano. Primeiro, o ditador errou e disse que era 2.400.000, muito maior que a Ucrânia, né? E 2.440, então ele está sonhando, não existe isso. No entanto, análises geoespaciais detalhadas e relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, um instituto muito de alta credibilidade, desmascaram completamente os números inflados de Moscou. Os dados comprovam tecnicamente que as tropas da Rússia perderam terreno de forma consecutiva e recuaram diante das contraofensivas da Ucrânia. Tudo esse ano. As linhas de frente reais permanecem estáveis para o lado ucraniano, enquanto a economia civil russa e o parque industrial da Rússia entram em colapso acelerado. As refinarias de petróleo espalhadas por todo o vasto território da Rússia se transformaram em alvos fáceis e rotineiros para os enxames de drones da Ucrânia. Perante as derrotas severas no campo de batalha, o líder da Rússia passou a concentrar toda a sua atenção na fabricação de propagandas e comunicações artificiais. A postura desconectada do ditador da Rússia passou a ser comparada à dos antigos e idosos membros do Politburo da União Soviética. Esses antigos líderes comunistas eram ridicularizados em segredo pelas próprias equipes devido aos discursos fantasiosos proferidos diante das multidões ensaiadas. A insistência em mascarar as derrotas táticas escancara a incapacidade do alto comando da Rússia de lidar com a realidade imposta pelo poder de fogo da Ucrânia. Falhas militares expõem o colapso do líder no bunker. Diferente de conflitos passados, travados longe das fronteiras russas, a guerra atual é apresentada pelo regime como uma batalha existencial para a sobrevivência da Rússia. É outra mentira. Ele começou a guerra. Agora, num discurso ontem, ele disse que é a Ucrânia que começou. Porque em 2014, o presidente Yanukovych, que traiu a Ucrânia, teve que fugir
Porque na Maidan, eles fizeram aquele movimento Maidan, justamente para que eles fizeram aquele movimento? O povo fez. E o Yanukovych assassinou muitas pessoas ali. O povo se revoltou e foi no palácio. Mas porque ele recusou-se a fazer o que o referêndum na Ucrânia tinha acertado para entrar na União Europeia. Não era nem na OTAN. E ele glosou aquilo, né, vetou aquilo, e foi na direção da Rússia, a pedido de Putin, é claro, né? E aí deu aquele problema todo. Aí não eles provocaram, mas a Maidan é um movimento, o povo ucraniano tem que decidir o que quer, e não Vladimir Putin, o criminoso ditador da Rússia. Toda a força de trabalho, os recursos financeiros e as reservas logísticas da Rússia estão concentrados e esgotados nas ações de combate em solo ucraniano. Está tudo sendo queimado lá. O comando da Rússia insiste em discursar que a conquista da região de Donbás é inevitável. Mentira. Alegando controlar cerca de 80% da área através do uso da força. A liderança militar de Moscou repete que, de forma mecânica, que alcançará os seus objetivos estratégicos originais, incluindo as falsas promessas de negociação política. Contudo, a realidade dos ataques destrói a imagem de controle que o regime tenta projetar para seus cidadãos na Rússia. E eles já não acreditam mais, porque eles estão sentindo no bolso hoje. Eles estão sentindo no supermercado na falta de produtos. Estão sentindo na falta de gasolina, filas. Né? Tem filas lá que tem que esperar 14 horas para poder encher o tanque. Encher não, comprar 20 litros de gasolina, só isso. Contudo, a realidade dos ataques destrói a imagem de controle que o regime tenta projetar para os cidadãos. Durante um importante fórum econômico realizado em São Petersburgo, o presidente da Rússia discursou de forma apática, ignorou os graves incidentes de segurança e as perdas de suas tropas. O líder omitiu completamente os ataques certeiros de drones ucranianos contra os terminais estratégicos de armazenamento de petróleo, inclusive situados na própria cidade de São Petersburgo. Enquanto os participantes do evento assistiam com espanto às colunas massivas de fumaça preta subindo no horizonte da cidade, o chefe do Kremlin fingiu não notar esse desastre. Ridículo, ridículo. Mas os convidados notaram. A tentativa frustrada de ignorar os golpes cirúrgicos da Ucrânia comprova o desespero, comprova a paralisia, a falta de iniciativa ou falta de não saber o que fazer do comando político e militar da Rússia. A superioridade militar e a inteligência estratégica da Ucrânia continuam quebrando a espinha dorsal do regime russo, acelerando a fratura interna do Kremlin rumo à vitória ucraniana. Para nós concluirmos, a Ucrânia demonstra uma coordenação militar boa, implacável, séria, que ecoa diretamente nos corredores mais protegidos do poder da Rússia, que é em Moscou, do que é nos corredores do Kremlin. E o cerco estratégico à península da Crimeia, que hoje está ocupada pela Rússia, e a pulverização da infraestrutura de petróleo da Rússia desnudaram as mentiras repetidas por este comando do bunker. As perdas de território na linha de frente e o avanço de drones ucranianos forçam os elites da Rússia a cogitarem um golpe palaciano para garantir a própria salvação. Ninguém vai querer naufragar com o presidente. Ninguém quer estar aliado, que estão, muitos estão, mesmo que eles não queiram, aliado aos crimes cometidos na Ucrânia. Ao sequestro de crianças, tem uma ministra que cuida desses assuntos, e ele fez uma lei que todas essas crianças ucranianas nas áreas ocupadas seriam, como foram, doadas a famílias. Muita gente pensa que eles só estão em colégios, em internatos, né? E não, alguns estão, os mais velhos, porque eles foram para receber treinamento militar como sendo russos, de 17 anos, de 16 anos. Mas os mais novos, crianças, né, tem crianças de 10, de 5, 10, 11, 12 anos, elas estão em famílias para apagar da memória deles que eles são ucranianos. Um crime hediondo, um crime contra a humanidade, um crime contra essas crianças, contra a Ucrânia. Isso é grave, tem que ser punido, tem que ser presos mesmo. Mas eles querem escapar disso, não querem dizer que eles são cúmplices disso. E o colapso da governabilidade e o total isolamento de Vladimir Putin consolidam a superioridade tática e estratégica da Ucrânia na condução rumo ao conflito, que tenho certeza será vitorioso e vai recuperar os territórios para a soberana Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Já fiz meus pedidos no início, não vou repeti-los agora.
Mas conto com vocês, não esqueçam. Por isso, o canal precisa de vocês para se fortalecer. Peço a todos vocês que Deus abençoe a todos. E peço também a Deus que abençoe o Brasil e abençoe a Ucrânia. Muito obrigado.